Fala galera, de volta, né? De volta. Você pensou que não ia ter aula? Tá errado, né? Temos mais uma aula agora de Direito Constitucional. Então, uma na sequência da outra aqui com o seu professor, né? Agora, vira a página de Direito Administrativo e agora a gente volta para Direito Constitucional, beleza? Ei, lembra o que a gente estava vendo na última aula? O professor não lembra, então reassiste a última aula. A gente começou a falar sobre poder constituinte e aí eu trouxe para vocês o conceito de poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Então, bora continuar hoje no poder constituinte derivado? Olha aqui na sua tela, presta atenção. Lembram que o poder constituinte, olha aqui, ó, na sua tela, o poder constituinte, ele é dividido em originário e derivado. Lembra disso? Pronto. E aí a gente tem uma divisão no poder constituinte derivado em três. Poder constituinte derivado reformador, revisor e decorrente. Revisor, reformador e decorrente. Tranquilo? Isso a gente viu na última aula. Só que agora a gente vai ver a característica de cada poder constituinte desse derivado, de espécie desse poder constituinte derivado. Beleza? Tranquilo? Olha aí na tela. Olha aí na tela. Reformador, revisor e decorrente, né? Decorrente. Presta atenção, olha. O que é o decorrente, gente? Para a gente não errar mais em prova. Isso daqui é muito tranquilo. Poder constituinte derivado decorrente, como ele é um poder constituinte derivado, ele é secundário, né? Ele se origina do poder constituinte originário, né? Ele é limitado, mas ele é o quê? Ele é o poder dos estados. Por exemplo, não tem o estado do Amapá, o estado do Pará, né? O estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Esses estados membros da federação, eles podem fazer o quê? A sua própria constituição estadual. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, o estado do Amapá, ele tem uma constituição estadual. Tem ou não tem? Tem. Assim como o estado do Pará tem a sua constituição estadual e todos os entes da federação, estados, têm a sua constituição. Essa constituição estadual, ela é fruto do poder constituinte. Afinal, é uma constituição, é ou não é? Só que ela é fruto do poder constituinte, olha, derivado, o quê? Decorrente. Como é que você vai gravar em prova? Você vai gravar, cara, que quando um Estado membro ele faz a sua própria Constituição, isso é poder constituinte. Mas é o originário? Não. É o poder constituinte o quê? Derivado. Qual espécie? Decorrente. Decorrente. E aí, como ele é limitado, lógico, a Constituição do Estado do Amapá ela tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Sim ou não? Sim ou não? É verdade, é verdade. Então, gravou isso? Poder constituinte derivado decorrente, Constituição Estadual. Então, você volta bem aqui, ó. Aqui, ó. Volta bem aqui e põe assim, ó. Olha, olha, olha. Decorrente, constituições. Constituições o quê? Estaduais. Pronto. E aí, esse é o poder constituinte derivado decorrente, as constituições estaduais. Tranquilo. O problema tá bem aqui, ó. Em revisor e reformador. Porque parece, olha o nome, não parece? Reformador e revisor. Não parece esse nome? Só que, olha, você vai ver que o reformador e o revisor são diferentes. Olha aqui o revisor, olha. O revisor é aquele, ó, que faz o quê, ó? Olha, olha, ele faz o quê, professor? O revisor, presta atenção, ele faz emenda constitucional de revisão. Beleza? Emenda constitucional de revisão. Então, o poder constituinte derivado revisor, ele faz emenda constitucional, ou seja, ele modifica o texto do poder constituinte originário. Lá em 1988, a gente teve a Constituição de 88. E a própria Constituição de 88 fez a previsão de que aquele texto que ela viu em 88 poderia ser o quê? Revisado. Revisado. Revisado através de quê, professor? Através de uma revisão constitucional, que são as emendas constitucionais de revisão. O que é que você vai decorar nisso? Que 5 anos depois, olha, 5 anos depois, olha, 5 anos depois, olha, pelo menos 5 anos depois da promulgação da Constituição, poderia ser o quê? Uma revisão no texto. E foi feito isso, beleza? 5 emendas constitucionais de revisão para atualizar o texto constitucional. Perceberam que essa revisão ela serve para mudar o texto do poder constituinte originário, ou seja, é um poder constituinte o quê? Derivado, limitado, condicionado pelo quê? Pelas regras do poder constituinte originário. Então você decorou isso daqui, ó. Volta lá no quadro, volta lá no quadro.
Se o decorrente trata das constituições estaduais, o revisor ele trata das emendas constitucionais de revisão. Tranquilo? Isso daqui já foi feito, não pode mais fazer. Já foi usado esse poder, já se revisou o texto constitucional e já fez algumas modificações. Show de bola? Show de bola. E aí a gente tem o poder constituinte derivado reformador. Esse reformador ele serve justamente para atualizar o texto, para modificar o texto, suprimindo, acrescentando, e ele é responsável pelas emendas constitucionais. Emendas constitucionais. Então gravou isso daqui, ó. Reformador é aquele que faz as emendas constitucionais. O revisor é aquele que faz as emendas constitucionais de revisão. E o decorrente é o que trata das constituições estaduais. Tranquilo? Tranquilo. Mas bora entrar aqui no poder constituinte derivado reformador. Esse é o que mais cai em prova. O que é uma emenda constitucional? Você que nunca estudou direito constitucional, saiba que o texto da Constituição, esse que você estuda, ele pode ser alterado. E ele tem uma forma de alterar o texto. E a forma de alterar o texto, ela é prevista na própria Constituição. Ou seja, tem um ritual, um rito, tem uma forma que tem que ser seguida. E a emenda constitucionais, olha, o que é que são? São alterações feitas pelo poder constituinte derivado, reformador, ao trabalho feito pelo poder constituinte originário. Ou seja, nós temos o poder constituinte originário fazendo uma Constituição. E aí vem o poder constituinte derivado reformador e faz alterações nesse texto. A gente já tem mais de 130 emendas constitucionais, sabia disso? Mais de 130 atuações do poder constituinte derivado reformador, ou seja, a reforma constitucional ela já ocorreu e continua ocorrendo. Por quê? Qual é a ideia para você sair daqui? Porque o texto, imagina só, você era nascido em 1988? Professor, não era. Mas imagina que você era nascido em 1988, 37 anos atrás. Pergunto a você, muita coisa já mudou de lá para cá? De 1988 para cá? Claro que mudou. A sociedade brasileira mudou, né? O contexto social mudou. Então, o texto de 1988, às vezes, ele não reflete mais a realidade. E aí ele precisa ser atualizado. E ele é atualizado de que forma? Através de quê? Olha, acréscimos, supressões, modificações do texto constitucional. Perfeito? Perfeito. E aí, isso é feito de que forma? Através das emendas constitucionais. Então, as emendas constitucionais, elas são frutos do poder constituinte derivado do quê? Reformador. Reformador. Pegaram isso? Só que eu quero, olha, vou lembrar vocês as características do poder constituinte derivado. Olha aqui, ó. Como todos esses são poder constituinte derivado, olha, todos são, olha. Ele é o quê? Condicionado, olha. Todos são o quê? Condicionados, olha. Todos. Condicionados. Eles são também o quê? Subordinados e eles são limitados pelo poder constituinte originário. Pergunto a vocês, como ele é um poder secundário, ele nasce pelo poder constituinte originário, ele pode fazer tudo, por exemplo, pode haver uma mudança radical no texto, reformando ele de qualquer forma? Não. Tranquilo? Não pode. Não pode. E aí nós temos as limitações ao poder de reforma. É isso que você vai ter que saber. Limitações ao poder de reforma. Professor, quais são as limitações ao poder de reforma? Presta atenção. Ó. São essas daqui, ó. Decora, ou seja, o próprio texto original, ele trouxe limites para o poder constituinte derivado reformador. Ele disse, ei, quer modificar o texto? Pode modificar, mas não pode fazer tudo. Tem aqui, ó, tem um limite. Quais são os limites, professor? São esses daqui, ó. Olha, limites materiais, limites circunstanciais e limites formais. Não tem limite temporal. Significa que desde o primeiro dia que a Constituição ela entrou em vigor, já poderia mudar. Perfeito? Não tem limitação de tempo para revisar. Perfeito? Não tem limitação de tempo para reformar. Desde o primeiro dia, já poderia mudar o texto. Então, não tem limitação de tempo. Agora, a gente tem limitação de quê? Matéria,
circunstância e forma. Como assim, professor? Matéria. Tem alguns assuntos que não pode mexer. Tem algumas circunstâncias, alguns momentos que não pode mexer também. E formais, ou seja, tem um rito formal. Ei, quer mudar? Segue dessa forma aqui. Perfeito? Tranquilo, aí a gente vai ver cada um agora. Olha aí, ó. Olha. Primeiro, quais são as limitações circunstanciais? A Constituição fala assim, olha, ei, não pode modificar o texto da Constituição durante intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. O próprio texto diz assim, olha, nessas circunstâncias, aqui, ó, nessas circunstâncias, o texto não pode ser modificado, perfeito? Então, se cair na prova de vocês, quais são as limitações circunstanciais de momento que não pode modificar o texto, você vai informar estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Isso são limitações circunstanciais, beleza? Tranquilo, né? Intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. Significa que o texto não pode ser modificado nessas circunstâncias. Tranquilo, né? Tranquilo, professor. Isso daí eu sei. Só que o problema está bem aqui, ó. Nós temos limitações, o quê? Formais. Significa que para mudar o texto é mais difícil. Tem todo um procedimento. Qual é o procedimento? Aqui a gente só precisa saber por alto. A gente não precisa aprofundar. Precisa você saber que para mudar o texto, só quem pode propor, olha, a Constituição poderá ser emendada. Significa que a Constituição ela só pode ser modificada por proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Olha aqui, ó. De proposta do Presidente da República e mais de metade das Assembleias Legislativas da Unidade da Federação. Significa o quê, minha gente? Significa que... Olha, presta atenção. Olha o que eu vou falar agora. Significa... Volta aqui para o quadro, Vou colocar aqui no quadro para vocês. Ó. Nós temos limitações o quê? Formais. Significa que só algumas pessoas podem propor mudança no texto. Quais são as mudanças no texto? Presidente da República, 1/3 do Senado Federal, 1/3 da Câmara dos Deputados e mais da metade das Assembleias Legislativas. Mais da metade das Assembleias Legislativas. Querendo ou não, isso daqui é um limite. Por quê, professor? Vocês sabiam que para fazer uma lei qualquer deputado e qualquer senador pode fazer? Agora, para fazer uma emenda constitucional não, só pode o presidente da República, 1/3 do Senado Federal, 1/3 da Câmara e mais da metade das Assembleias Legislativas. Tranquilo? Tranquilo, professor, entendi. Volta aqui, olha aqui no quadro. Olha. E aí a gente tem também, olha, presta atenção. Ainda, outra limitação formal. Para modificar o texto, tem que fazer uma votação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, ou seja, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. E para modificar tem que ter, olha o tanto de voto, 3/5 dos votos. Ou seja, é um rito mais difícil. Para modificar o texto constitucional, gente. Você tem que saber isso, tranquilo? Quer ver? Olha aqui, ó. Isso que eu coloquei aqui no quadro, tá aqui no tablet, olha aqui, ó. Quer ver? Olha aí, ó. Limitações de procedimento ou formais, tem que ter, ó, proposta passar nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos e 3/5 dos membros. E aí, só essas pessoas podem. Professor, como é que isso daí é um limite, hein? Um limite pro texto constitucional, para modificação do texto. Claro, o próprio Poder Constituinte originário, ele colocou aí isso como limite, cara. Por que eu falo isso para vocês? É diferente de uma lei, cara. Uma lei, ela é muito mais fácil de ser aprovada. Ela é muito mais fácil. A emenda à Constituição, a reforma do texto é mais difícil. Ou seja, quando a gente fala de ritual, a forma de ser aprovada, a forma de ser modificada, isso é uma limitação o quê? Procedimental ou formal. Tranquilo? Tranquilo.
E aí a gente tem, ó, limitação o quê? Material. Quando você vê isso em prova, no assunto, limitação de matéria, significa que tem alguns assuntos, galera, que não podem ser o quê? Modificados. Olha o que diz, olha. São as famosas o quê? Cláusulas pétreas. Já ouviu falar em cláusula pétrea? Você que estuda constitucional tem que saber isso daqui, ó. Nós temos no texto constitucional um núcleo que não pode ser abolido. O próprio poder constituinte originário fez a previsão desse núcleo, desses assuntos, dessas matérias, dizendo, olha, ei, poder constituinte reformador, se você modificar o texto, você não pode abolir essas matérias aqui, não pode tirar do texto. E aí são as matérias, são as cláusulas pétreas. Olha aqui, ó. Olha o que diz o texto, diz assim, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, aquela proposta que vise modificar o texto, que tire do texto. Nem pode, olha, nem pode o quê? Discutir, deliberar. O próprio poder constituinte originário está chamando, olha, essas matérias aqui, ó, não pode tirar do texto. Quais são? Olha quais são, galera. Forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Professor, resuma para mim. Se cair na tua prova, cláusula pétrea, olha aqui, ó, cláusula pétrea são as limitações o quê? Materiais ao poder de reforma. Limitação, anota isso, anota isso. Isso daqui vai cair na tua prova. Professor, quais são as limitações materiais? Quais são as matérias que não pode mexer no texto para tirar? Forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e dos direitos e garantias individuais. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vem uma proposta tentando mudar o texto, tirando o direito do voto, o quê? Secreto. Imagina que agora o sigilo do voto ele vai ser abolido. Imagina que vem uma mudança do texto. Pode fazer isso? Não pode, cara. Não pode mudar esse texto. É isso que é uma limitação material. Não pode, olha, isso é um limite. O poder constituinte originário está dizendo, olha, não pode tirar isso daqui. Não pode tirar a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Tranquilo? Tranquilo. E aí a gente fechou, olha. Limitações materiais, cláusulas pétreas, beleza? Lá no poder de reforma, não pode tirar aqueles 4. Limitação circunstancial, não pode reformar o texto quando estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Limitação formal, está aqui no quadro, olha. Né? Só essas pessoas aqui podem propor a emenda constitucional e ela tem que ser aprovada nessa forma, em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos. É mais difícil. Perceberam o limite? Tranquilo. Volta aí para a tela aqui, ó. E aí a gente vai fazer o quê? Questão de prova. Essa questão aqui, semana passada eu iniciei, respondi a letra A e a letra B. Agora, como a gente já avançou no assunto, eu vou responder a letra C, a letra D, a letra E, beleza? Eu disse para vocês que eu ia fazer isso. Já que a gente já estudou, olha aqui, ó. Olha a letra D. Quero que você foque na letra D. Vou passar um marca-texto aqui, ó. O poder constituinte derivado decorrente. Lembra do decorrente? O que é o decorrente? Não é o poder constituinte dos estados de fazer a sua própria Constituição? Não vimos isso? Perfeito. Bora ver o que vai dizer sobre ele. Assim como o reformador é o quê? O reformador é o que faz a emenda constitucional, que nós acabamos de ver, né? Por ser derivado do originário e por ele criado, os dois são derivados do originário, são. Tanto o decorrente como o revisor quanto o reformador, todos são derivados do originário e por ele criado, pelo poder constituinte originário, eles são criados, né? É também jurídico e encontra os seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo originário, correto? É o poder constituinte originário que coloca as regras para esses 2 poderes. Diz assim, ó, agora, o poder constituinte decorrente, ó, sua missão é estruturar a Constituição dos Estados-membros ou, em momento seguinte, havendo necessidade de adequação à reformulação de modificá-la,
Isso daqui está correto. Agora nós temos a letra D. Lembra que na semana passada eu fiquei de resolver isso? É isso mesmo. Poder constituinte derivado decorrente, assim como o reformador, eles são criados pelo poder constituinte originário. E qual é a missão do poder constituinte derivado decorrente? É criar a Constituição do Estado. Então a letra D é a nossa resposta. Perfeito? Perfeito, professor. Agora eu entendi, agora ficou claro. Olha a letra E. É vedado ao poder constituinte derivado reformador propor emendas visando eliminar cláusulas pétreas constitucionais? Correto. Isso é vedado. Isso eu disse para você. Isso é uma limitação o quê? Material ao poder de reforma. Não pode o poder constituinte derivado reformador o quê? Propor emenda para eliminar as cláusulas pétreas. Até aqui está tudo bem. Professor, mas está tudo certo? Não sei, bora olhar. Aí diz assim, ó. Quais sejam? Aí vai falar as cláusulas pétreas para você. Forma federativa do Estado é o voto direto, secreto, universal e periódico, é a separação dos poderes, também. Os direitos e garantias individuais, também. Aí diz assim, ó, exceto nos casos de estado de defesa do Estado democrático de direito, ou na vigência de estado de defesa, ou ainda em tempo de guerra. Não tem isso daqui, bicho. Não, em nenhuma situação pode tirar isso daí, cara. Não tem essa, quer dizer que em tempo de guerra pode tirar. Não, isso está errado. Está errado. Ou seja, o que é que eu quero dizer para vocês? Em nenhuma situação a cláusula pétrea pode ser tirada do texto constitucional. Ou seja, a reforma do texto não pode tirar essas cláusulas pétreas. Então, por isso que é a letra D. Tranquilo? Bora fazer mais uma. Olha essa daqui, ó. Olha essa. Acerca da teoria do poder constituinte, assinale a alternativa incorreta. Incorreta? Presta atenção. Sempre digo aqui, ó. Incorreta. Presta atenção. Deixa eu tomar uma água aqui, que a minha boca tá seca, bicho. A letra A diz assim, ó. O ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, isso aqui é o ADCT, é fruto da manifestação do poder constituinte derivado, sobretudo se considerar os seus limites temporais, uma vez que possui eficácia temporária, esgota-se diante do advento da condição ou termos estabelecidos. Vou explicar a letra A para você. O que é o ADCT, professor? Você que nunca leu o texto constitucional até o final, logo depois do texto tem um negócio chamado ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E aí ele foi promulgado junto com o texto constitucional, ou seja, ele é Constituição. Ele é fruto do poder constituinte o quê? Originário. Então o ADCT, ele é fruto do poder constituinte o quê? Originário. A questão, ela diz, olha, ele é fruto do poder constituinte derivado. Está errado, né? Outra coisa, eu disse para vocês que não existe no texto limite o quê? Temporal. De tempo. O que seria o limite temporal? Olha, imagina que publicou a Constituição hoje. O limite temporal seria assim, olha, só pode mudar esse texto daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. A nossa Constituição não tem limite temporal. Desde o primeiro dia já poderia ser modificada. Então isso daí também está errado. Está errado a letra A? Está erradíssima. Vai respondendo aí no chat. Já põe tua resposta aí no chat. Estou só olhando vocês aqui, pensa que eu não estou vendo. Olha a letra B. Vou passar um marca-texto aqui para você enxergar direito. Olha aí. O poder constituinte derivado decorrente sempre risca assim na prova, né? Sempre risca assim na prova. Olha, poder constituinte derivado decorrente que se manifesta na elaboração de uma Constituição, né? Uma Constituição estadual é caracterizado. Galera, agora que eu tô olhando, né? Tô doido. Tá vendo? Pegou até o professor. Tá pedindo a incorreta, né, galera? Tá pedindo a incorreta e eu já trouxe a incorreta para vocês. É ou não é? Ah, galera, se a galera não me avisa aqui, eu ia passar direto. Olha, tô doido. Tô doido, né? Olha, fica atento. Se o professor não tá atento aqui na hora da aula, você na hora da prova, se não ficar atento, pode passar batido, igual eu passei agora, galera. Ei, tá pedindo a incorreta. E eu disse para vocês a incorreta já. Disse ou não disse? Disse, acabei de dizer agora, não foi?
essa letra A está incorreta. Se está incorreta, é a resposta da nossa questão. É ou não é? É a resposta da nossa questão, porque está pedindo a incorreta. Perfeito, agora está correta. Agora sim nós acertamos. Vou falar alguma coisa para vocês. Se essa é a incorreta, a letra A, é a resposta da nossa questão. Isso quer dizer que a gente tem a oportunidade de ver nas outras alternativas algo muito didático. São 4 questões corretas que vão resumir um pouquinho da nossa aula. Quer ver? Presta atenção. Vou ler uma a uma e você anota no teu caderno isso daí. Ó. Olha aí, a letra B. Ó. A letra B está correta, né? Está correta, a gente vai pegar como ensinamento. Presta atenção, olha aí. Ó. Olha a letra B aqui. Ó. O poder constituinte derivado decorrente, que se manifesta na elaboração de uma Constituição estadual, é caracterizado como condicionado e limitado, corretinho. É ou não é? Se é decorrente, é Constituição do Estado. E se ele é decorrente, Constituição do Estado, ele é derivado. E se ele é derivado, ele é condicionado e o quê? Limitado. É ou não é? Característica do poder constituinte derivado. Né? Corretinho. Olha aí como a gente acertou. Agora acertamos. Olha isso daqui, letra C. Ó. Embora tradicionalmente caracterizado pela doutrina como um poder ilimitado, hoje há teorias que identificam limites impostos ao poder constituinte originário que podem ser extraídos do direito natural e do princípio da vedação ao retrocesso. Isso daqui é doutrina, né, cara? Assim, ó. O poder constituinte originário, eu falei para vocês que ele é ilimitado juridicamente. Ele não possui limites na ordem constitucional ou qualquer limite de lei, beleza? Só que tem alguns autores que dizem, olha, como a gente chegou num estágio muito da sociedade, que a gente não tem como retroceder, não tem como vir uma nova Constituição e tirar alguns direitos que já foram conquistados pelo ser humano, pela dignidade da pessoa humana. E aí tem algumas teorias que dizem, olha, esse direito, né, veda o retrocesso, né, e o direito natural, por exemplo, o direito à vida. Não poderia, por exemplo, vir um novo texto constitucional e, por exemplo, relativizando o direito à vida de qualquer forma. Isso são algumas teorias que falam. Como é que você vai levar para a hora da prova? Você vai levar para a hora da prova que, em regra, o poder constituinte originário ele é ilimitado juridicamente, ou seja, ele pode inovar no ordenamento de qualquer forma. Ele não tem condições pré-estabelecidas. Só que tem alguns autores, como a questão está falando, olha, embora tradicionalmente caracterizado pela doutrina como poder ilimitado, é isso. Não foi isso que eu ensinei para vocês na primeira aula? Foi isso que eu disse, olha. Ele é ilimitado, embora. E essa regra é isso que você vai levar para a sua prova. Tem algumas, hoje, teorias que identificam limites. Limites, quais são esses? Vedação ao retrocesso e o direito natural. Sabe aqueles direitos inerentes ao ser humano, só pelo fato dele ser ser humano? Então, o que essas teorias falam é que se vier uma nova Constituição, ela não pode, por exemplo, retirar esses direitos. Claro que isso daí é uma discussão teórica que você vai levar para a sua prova também, né? Mas, em regra, eu vou até voltar aqui. Olha como você vai decorar. Eu quero que você decore. Olha, o poder constituinte originário é o que está em verde. Se ele cria uma nova Constituição, ele é o quê? Inicial. Ele é autônomo, ele é incondicionado, ele é insubordinado e ele é ilimitado juridicamente. Essa é a regra. É isso que você vai levar para a sua prova. Tranquilo? Tranquilo. Aquela discussão outra, né? A gente faz depois. Só o filé, professor. Mas ela tá certa, tá certa. Olha a letra D aí, ó. A mutação constitucional é derivada do poder constituinte derivado difuso e se legitima com a mudança da percepção do direito, mudança da realidade fática ou de consequências práticas negativas de determinada interpretação do texto normativo. Pelo amor de Deus, professor, eu não entendi nada. Cara, você precisa decorar assim, ó. Vou ensinar um negócio para vocês. Vou usar esse espaço bem aqui, ó. Não, vou usar esse espaço bem aqui, ó. Tem um negócio chamado, olha aqui, ó. Mutação constitucional. Isso daqui é uma mudança o quê? Informal do texto. Por quê, professor? Porque o que se muda na mutação constitucional é a interpretação. Como assim, professor?
Tem algumas palavras no texto constitucional que elas não foram mudadas e algumas expressões que não foram mudadas, ou seja, não passou pela reforma do texto, né? Só que ao decorrer da passagem do tempo, essas palavras elas sofreram uma nova interpretação. E aí, elas sofreram o que a doutrina chama de mutação constitucional. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na Constituição tem a palavra casa. Diz assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Está escrito assim. Só que esse termo casa, se eu perguntar para você o que ele significa hoje, a gente vai perceber que o termo casa, ele pode abarcar diversos tipos, por exemplo, de moradia. Por exemplo, casa é uma coisa, apartamento é outra, kitnet é outra, né? Mas sabe aqueles compartimentos habitados? Isso é casa, né? É moradia. Se é moradia, a palavra casa, ela abarca todos eles. Apesar de casa, só se referia a um tipo de moradia. Então, com o tempo, essa palavra sofreu o quê? Mutação constitucional, que é uma mudança de interpretação. Olha o que a questão diz, olha. Olha o que a questão diz. Ela diz assim, ó. Vou ler de novo, com calma. Olha. A mutação constitucional é derivada do poder constituinte derivado difuso e se legitima, olha, com a mudança na percepção do direito, ou seja, a interpretação que mudou. Está correto. Por quê? Mudou a realidade, olha. Consequências práticas negativas de determinada interpretação. Foi esse o caso. O conceito de casa, ele se modificou. Se ele se modificou, né, ele precisa ser interpretado da melhor forma possível. É igual o conceito de família. Lá o conceito de família no texto constitucional diz assim, a família terá especial proteção do Estado. Se eu perguntar a vocês, o que se entendia por família há 30 anos atrás é a mesma coisa que se entende hoje? Não. A proteção do Estado, ela abarca diversos tipos de arranjos familiares, é ou não é? Ou seja, a palavra família, ela sofreu o quê? Mutação constitucional, ou seja, a interpretação dela foi alargada para ela, né, se atualizar, apesar de não ter havido o quê? Uma mudança no texto. Isso daí está correto. Então, para a gente fechar esse tema poder constituinte, a gente vai ver na próxima aula princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º do texto constitucional. A gente vai chegar no texto já. Diz assim, letra E. O poder constituinte derivado é secundário e se caracteriza por um poder de direito construído juridicamente pela própria Constituição Federal. Correto. Poder constituinte derivado é isso, ele é secundário e ele se origina a partir da própria Constituição. É isso que ele está dizendo aí. Por outro lado, o poder constituinte originário é um poder de fato que existe antes mesmo do surgimento das normas constitucionais. Correto. Ele dá origem, ele origina nova Constituição. Se ele origina a nova Constituição, ele é um poder que existe antes, né? Ele é anterior, ele existe antes. Antes. Se ele existe antes, ele é um poder o quê? Latente. Lembram disso? Ele é um poder latente. Perfeita questão. Questão boa. Questão maravilhosa para a gente aprender. Né? O poder constituinte originário é um poder de fato que existe antes do surgimento correto. Se ele dá origem a uma nova Constituição, quer dizer que ele existe antes, para dar origem à nova Constituição. Por isso que ele é latente, né? Ele é permanente, ele existe agora. Inclusive, ele pode surgir e trazer uma nova Constituição. Já o poder constituinte derivado, ele é o quê? Secundário. Então, fechou? Fechou, galera. Olha aí, ó, letra A mesmo, correta. Por que é correta, professor? Porque ela está errada. Porque ela está errada. Se ela está errada, é a letra A. Fizemos essa, então fechou, galera. Vamos fechar aqui? Fechamos esse assunto poder constituinte, beleza? Fechamos o assunto. Então, agradeço a vocês a atenção nessa aula. O que eu recomendo? Revejam as aulas anteriores, já tivemos algumas aulas anteriores. Revejam esse assunto, sempre dê uma revisada, que ele é um assunto tranquilo, para a gente não perder uma questão de prova caso caia, né? Poder constituinte derivado, poder constituinte originário, as divisões do poder constituinte derivado. A gente tem que saber, galera. Então, bom ver vocês.
né? Bom estudo para quem vai continuar estudando, né? Bom descanso para quem vai descansar. Para quem está revendo essa aula, né? Sempre anote os pontos e façam questões de prova. Sempre revisem para a gente chegar na hora da prova tá bem preparado, galera. Bom ver vocês. Então a gente vai se falando, beleza?